povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente coloca aqui no canal. Quando você faz isso, o YouTube vai nos ajudar a ter mais visualizações, então você nos ajuda bastante. Tá ok? Você que já é inscrito, também dê o seu like, compartilha, comente, tá bom? Participe desse vídeo, afinal, todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Esse vídeo é para você e o tema é conversa sobre BD, porque o nosso intuito é conversarmos sobre algum assunto pertinente à escola bíblica dominical. Nós estamos na lição de número 12, a penúltima lição. Lembrando a você que as lições sempre são colocadas com uma semana de antecedência aqui no canal. Então, quando você terminar, vai na playlist do terceiro trimestre. Veja também a aula, tá bom, da lição de número 12. Estamos terminando esse trimestre abençoado. E essa lição tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O tema da nossa conversa de hoje é um tema que provavelmente vai surgir na escola bíblica dominical e você tem que ir preparado. Bebida alcoólica. O cristão pode beber? Já vi que o assunto de hoje é bom, né? Junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Pois é, meus irmãos. No tópico 1, nós vemos o banquete e a denúncia. O subtópico 1 fala da instabilidade de Amã e o subtópico 2, o banquete do vinho. O comentarista chama a atenção do Antigo Testamento ser enfático quanto aos seus terríveis males, ou seja, os terríveis males da bebida alcoólica. E havia uma expressa proibição aos sacerdotes e também a quem fazia o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus em Jeremias 35. No Novo Testamento também tem alguns exemplos do ensino para não se embriagar, para fugir da aparência do mal, para se abster. Eu vou falar sobre tudo isso, porque esse assunto é um assunto muito debatido no meio evangélico e talvez algum aluno, ou por curiosidade, ou para querer mostrar Infelizmente tem muito disso, né? Querer mostrar na aula que ele tem um pensamento sobre aquilo. Geralmente esses assuntos são dízimo, são, quando fala de dinheiro, bebida alcoólica, tatuagem, algumas questões. Pode acontecer, de alguém querer trazer esse assunto, e você precisa saber responder. Então, existe um grupo que apoia o consumo moderado do álcool, visto que a Bíblia condena a embriaguez. Então, pode beber bebida alcoólica desde que seja de maneira moderada. Outro grupo enxerga o consumo de álcool como um perigo a ser evitado. Bom, no Antigo Testamento, o consumo do vinho, fermentado ou não, ou seja, alcoólico ou não, estava extremamente ligado à cultura, em festas, reuniões, casamentos e etc. Deveria ter muito vinho, pois o vinho simbolizava a alegria. E uma festa que não tivesse vinho era um desastre. Mas a Bíblia também mostra desastres que ocorreram devido ao consumo do álcool. Por exemplo, em Gênesis 9, homem íntegro, que era Noé, se embriagou e seus filhos viram a sua nudez. E também em Gênesis 19, 31 ao 39, as filhas de Ló embebedaram a Ló e tiveram uma relação incestuosa com ele, dando origem aos Moabitas e aos Amonitas. O próprio Assuero, em Esther capítulo 1 e 2, diz que o seu coração estava alegre do vinho. Assuero estava bêbado. Ele manda chamar a Vasti em um contexto errado e foi envergonhado. E as consequências foram drásticas ao ponto de Vasti perder a coroa por não ter obedecido ao rei. O sábio Salomão alerta por várias vezes o uso do álcool, o seu perigo e consequências. Por exemplo, em Provérbios capítulo 20, o versículo 1, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Como também no Provérbios 23, versículo 30 ao 35, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas. O seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Olha como Salomão fala do vício,
do álcool. E entre outros textos do Antigo Testamento, o próprio sábio Salomão em Provérbios traz muitos, quando ele diz, por exemplo, do perigo do rei ou do governante tomar bebida alcoólica, e ele então se esquece da lei e pratica injustiça. E entre outros exemplos, um fato da antiga aliança é que quem era separado ao ofício sacerdotal não podia beber vinho. Em Levítico 10, do 8 ao 11, Arão e toda a sua família, que era a linhagem sacerdotal, não poderia beber vinho, porque bebendo não teriam a sensatez para fazer a separação entre santo e profano, e também não ensinariam bem. Outro fato era o voto do nazireado em Números 6. Eles não podiam beber bebida alcoólica, era um voto de separação, assim como o sacerdócio. Era um processo de santificação. Então, no Antigo Testamento, quem tinha um ofício sacerdotal era separado para estar na presença de Deus, para apresentar os sacrifícios, e bem como organizar a liturgia do culto. E o nazireado, que eram separados também em consagração, também não podiam beber bebida alcoólica. Um belo exemplo de abnegação à bebida é Daniel, que viveu em um contexto pagão, idólatra, mas não comeu dos manjares e nem bebeu de suas bebidas. Então, fica claro no Antigo Testamento o alerta sobre o consumo de álcool, as suas consequências e como sempre existiu pessoas separadas para Deus que eram proibidas de ingerir bebida alcoólica. No Novo Testamento, a instrução é para sermos santos, também separados. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro diz, falando sobre a santidade na vida, Pedro diz que, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em Efésios 5, 18, Paulo nos ordena a não nos embriagarmos com vinho que gera contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, a instrução é fugir de toda a aparência do mal. Paulo diz também em 1 Coríntios 6, versículo 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os pastores e os cristãos que bebem e ensinam outros que podem beber com moderação podem cair em alguns erros. Um desses erros é que você pode trazer escândalo ao seu irmão. Se o irmão da sua igreja entende que não pode beber e você diz que pode, cuidado, pois você pode estar pecando. Paulo diz em 1 Coríntios 8, do 9 ao 13, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Pois se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolo? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perder-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-los. E em Romanos 14, 21, Paulo diz para não comer carne ou vinho, para não servir de escândalo ou tropeço ao meu irmão. Então você pode estar servindo de tropeço para um irmão fraco na fé, como também você pode estar trazendo escândalo à igreja. Porque quando você vem a público, eu me lembro de um pastor que disse que ele bebe, que a Bíblia não condena, e toda vez que ele vai no mercado ele compra a caixinha de cerveja dele. Eu te faço uma pergunta, imagine alguém do mundo vendo um pastor na fila do caixa do mercado comprando cerveja. Será que você não está trazendo escândalo à igreja de Cristo? O mundo vai olhar para a igreja e isso vai gerar escândalo. 1 Coríntios 10, 32, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Aí no versículo 33 ele diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Em Mateus 18, 7, Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. Então cuidado para você não estar servindo de escândalo. Outra coisa é que você pode induzir alguém ao vício. Aquelas pessoas que vieram do mundo e que já tiveram problemas com álcool, outros que nunca tiveram contato com álcool, mas ouve alguém dizer que pode experimentar, mas pode se viciar. Em 1 Coríntios 6, do 10 ao 12, na lista de obras infrutíferas da carne, Paulo diz que os bêbados também estão incluídos e não herdarão o reino do céu. Então se você, através do seu incentivo, torna alguém viciado em alguma coisa, você está induzindo aquela pessoa a um erro gravíssimo e ela pode perder até a salvação por causa disso. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Mas e na nossa cultura? A bebida alcoólica é bem aceita como na de Jesus? Ah, mas Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho. Sim, para o problema de estômago.
Mas hoje você tem um estomazil, não precisa disso. O álcool é perigoso. O álcool destrói família, destrói vidas, tira o raciocínio lógico, vicia. O álcool é uma droga. O álcool traz diversos riscos à saúde, como problemas no fígado, doenças cardiovasculares, câncer, neuropatia periférica, problemas de açúcar no sangue, acidentes. O consumo de álcool está associado a uma taxa de mortalidade por acidentes diversos, principalmente no trânsito. Problemas emocionais como violência, traumas. E nós estamos no mês amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Através do álcool, problemas emocionais levam pessoas ao suicídio, distúrbios mentais, dependência, cirrose e etc. Não ensine alguém a beber um veneno, mesmo que seja aos poucos. Quando você diz que alguém pode beber moderadamente, você está dizendo, beba esse veneno, mas tome ele aos poucos. E o que me chama a atenção é que nunca no meio evangélico tivemos tantas discussões por causa de pessoas que amam o mundo, que querem imitar o mundo, que querem fazer a vontade da carne. E isso se chama concupiscência da carne. Por que crentes querem tomar cerveja, querem fazer tatuagem e outras coisas que são práticas do mundo? Eu deixo para você, termine esse vídeo com Romanos 12:2. Não vos conformeis, não tomei a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A forma do mundo não cabe em você. Se tal prática é uma prática do mundo, eu nem deveria pensar em fazer. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.